Olá, meu nome é Letícia Messias e juntamente com Mayara Luísa Verdão e Jaqueline Brenda iremos apresentar um trabalho sobre a indústria cultural de Adorno e o estudo da estética na visão de Kant. Indústria cultural é o nome que se dá à produção e distribuição de itens de cultura com vistas à obtenção de lucro. É um conceito que se refere à produção em série de bens culturais, como ocorre com outros tipos de mercadoria. São exemplos de produtos da indústria cultural, filmes, programas de TV, telenovelas, campeonatos esportivos, shows musicais, programas de rádio, livros, discos e etc. Esse conceito foi criado na década de 1940 pelos filósofos alemães Max Durkheim e Theodor Adorno. Ambos faziam parte da chamada Escola de Frankfurt, um grupo de pesquisadores dedicados à formulação de uma teoria crítica da sociedade contemporânea. Dentre os temas pesquisados pelos teóricos de Frankfurt encontra-se a arte, a mídia e a cultura. Um dos primeiros produtos da indústria cultural foram os romances de folhetim. Os folhetins eram histórias publicadas em capítulos nos jornais, à semelhança das atuais telenovelas. Os itens da indústria cultural são produzidos em séries e distribuídos pelos meios de comunicação em massa, como a TV, o rádio e a internet. Hoje em dia, os serviços de streaming para assistir filmes e séries como a Netflix ou para ouvir música como Spotify são grandes distribuidores dos produtos da indústria cultural. Como objetivo de qualquer indústria é a obtenção de lucro, a produção de bens culturais atende à lógica do mercado. Assim, o trabalho de criação artística, em vez de atender unicamente às necessidades expressivas de seu criador, passa a se submeter à ideia do lucro. Se a primeira temporada de uma série não deu o lucro esperado, o estúdio que a produziu dificilmente investirá numa segunda temporada. Adorno e Durkheim, os criadores do conceito, foram grandes críticos da indústria cultural. Segundo eles, a produção cultural em série faria dos indivíduos meras marionetes do poder econômico, já que o consumo da cultura de massa não contribui com o pensamento crítico e com a reflexão. Pelo contrário, torna o indivíduo alienado e conformado. Uma das críticas que se faz também à indústria cultural tem a ver com a padronização do caráter. As diferenças e as concorrências entre os modelos de carros, roupas, estilos, filmes e novas arquiteturas transmitem a ideia de independência e imprevisibilidade do mercado. Porém, não existem imprevistos para as corporações internacionais. A ilusão da livre escolha esconde o fato de que todas as opções já foram previamente selecionadas. O livro Dialética do Esclarecimento de Adorno diz: cada qual deve se comportar como que espontaneamente em conformidade com seu nível, previamente identificado por certas características, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricados para seu tipo. Os consumidores são reduzidos a um simples material estatístico, distribuídos nas pesquisas em grupos de rendimentos marcados por zonas vermelhas, verdes e azuis. Continuando na indústria cultural, vamos agora ver como ela pode estar inserida no nosso cotidiano. E um exemplo disso é o mundo Disney. O termo Disney é internacionalmente conhecido e está associado à fantasia infantil e ao mundo do espetáculo. Trata-se de uma companhia líder no setor dos meios de comunicação, fundada em 1923 em Hollywood, quando o cinema ainda não era sonoro e os filmes de animação eram uma autêntica raridade. O nome desta multinacional se deve ao seu fundador, Walt Disney. Ele foi um pioneiro da animação e como visionário do entretenimento. Seus personagens, Branca de Neve, Peter Pan, Bambi, Mickey Mouse e Dumbo foram levados ao cinema e se tornaram ícones para as crianças do mundo inteiro. No ponto de vista empresarial, Walt Disney foi um clássico homem da autoprodução, que iniciou como um modesto desenhista, mas que em poucos anos fundou a empresa que leva seu nome, lançando um dos parques temáticos de animação mais famosos de todo o mundo, a Disneylândia. Na história do cinema, tem um protagonismo especial, uma vez que introduziu o Technicolor, inventou a câmera multiplano e a maioria de seus filmes animados foi um sucesso de bilheteria. O mundo da Disney é, na atualidade, uma multinacional, com uma ampla gama de produtos, parques temáticos, canais de televisão, videogames, estúdios de cinema e produtoras. Algumas marcas internacionais estão integradas ao Walt Disney Studio, como a Pixar, Marvel, Blue, Sky Studios, ESPN e Fox. A influência da Disney.
A Disney consegue atingir o grande público de diversas formas, principalmente as crianças, aguçando o imaginário infantil e ajudando a desenvolver as habilidades comportamentais. Em entrevista, o pequeno Miguel Perestrello disse que vê em Lilo Smith a importância da representação da família. Gosto do Smith porque ele era mau e no final fica bom e ajuda a salvar a Lilo, comentou Miguel. As crianças acabam encontrando companhia no seu super-herói ou heroína favorito. A influência desses seres imaginários é capaz de traçar aspectos da personalidade delas no futuro. Por meio do desenho, as crianças conseguem identificar e entender visualmente um pouco melhor sobre essas crenças e valores, certo e errado, a luta do bem contra o mal. A psicóloga Camila Rambuski explica que, dependendo da fase da criança, ela já é influenciada para uma conduta ética. Muitos desenhos, principalmente os veiculados em programas infantis e em videogame, mostram geralmente a luta do bem contra o mal, pois sempre tem um grupo dos bonzinhos, como também os dos vilões, que de uma forma ou de outra fazem de tudo para tentar vencer os mocinhos. E neste caso, a criança aos poucos já tem contato com os valores éticos e, dependendo de como sejam transmitidos, podem influenciar a conduta de crianças para o bem ou para o mal, exemplifica Camila. Agora vamos entender como a Disney está inserida na indústria cultural. É importante salientar que a indústria cultural não é tão simples. Não é só produto de consumo, ela é produto de entretenimento e arte. A Disney sempre mostrou se preocupar com a propagação de seu conteúdo através de produções culturais que transmitissem valores éticos e contribuíssem para o desenvolvimento infantil. Essa gigante cultural conseguiu unir o útil ao agradável de uma forma única. O grupo ganhou força com o advento do cinema, que com suas primeiras produções encantaram o público com o famoso jeito Disney. Ao contagiar o mundo inteiro com suas produções, a companhia continuou a inovar no seu setor cultural, com novas produções e parcerias, ganhando também mais poder aquisitivo. Os filmes da Disney também mostram como a indústria cultural afeta a sociedade de forma direta. Isso porque suas fórmulas de narrativas são idênticas. As mesmas ideias são recicladas e vendidas repetidamente, como forma de entretenimento. Seus consumidores, por sua vez, tendem a gerar expectativas fictícias sobre a realidade, como a realidade é dividida entre heróis e vilões. O bem sempre vence o mal. Relacionamentos felizes acontecem quando o príncipe encantado encontra sua princesa. Juntos, eles vivem felizes para sempre. Assim, quando a vida real deixa de atender às expectativas irreais dessa narrativa perfeita, é comum que os indivíduos se sintam frustrados. Estratégia corporativa de Walt Disney. Analisando este gráfico de 1957, podemos perceber um fluxo de informações contidos nele. Avistamos também o estúdio de cinema no núcleo da Disney, com diferentes plataformas em órbita. Dessa forma, os filmes fornecem material para histórias em quadrinhos, que, por sua vez, promovem filmes. Os quadrinhos se tornam matéria para serem reimpressas em livros. O estúdio de cinema alimenta conteúdos para a Disney Magazine, que anuncia a Disneylândia, um ponto de venda para merchandising dos seus filmes. Hoje, a rede é maior, há mais plataformas e o caminho para o sucesso pode ser bem mais confuso, mas a estratégia básica é a mesma. Em vez de seguir o modelo de outros estúdios que lançam muitos filmes esperando por um blockbuster, Disney é seleta. Ela libera cerca de 10 filmes por ano e constrói as oportunidades de franchising e geradores de receitas que vêm com o filme. Considera-se que o K-pop surgiu na década de 1990 com o trio Seu Taj Boys.
Antes do surgimento do trio, as músicas que tocavam nas rádios exaltavam a pátria e possuíam letras consideradas inocentes. O trio Setage Boys fez sua primeira aparição em um programa musical sul-coreano em 1992, causando grande repercussão, já que a estética visual deles era totalmente o oposto do que a sociedade sul-coreana estava acostumada a ver na televisão. Eles traziam referências do hip hop americano, ao cantarem rap e usarem roupas largas e dançarem como b-boys. A música do grupo tinha um catálogo de músicas com críticas à sociedade, o sistema educacional e o governo coreano. A pressão pelos sistemas influenciava muitos jovens a fugirem de casa ou da escola. A música Come Back Home é considerada um hino e canção de superação para muitos coreanos hoje em dia, por convencer um grande número de jovens a voltar a estudar e lutar através de protestos por mudanças. Após o sucesso do grupo, outros empresários começaram a enxergar um futuro economicamente promissor neste novo eixo do mercado musical coreano. Investiram na criação de empresas agenciadoras de artistas para formações de grupos de K-pop. Essas empresas, que têm como foco o agenciamento de artistas para a indústria do entretenimento, possuem processos sistematizados para a construção e lançamento desses grupos na sociedade. A partir desse ponto, começamos a conhecer empresas como YG, JYP e SM, entre outras. Como um todo, esse processo começou a ser moldado literalmente. Grupos e bandas não são mais formados por colegas e amigos com gosto musical parecido, ou a vontade de espalhar suas ideias para o mundo. Agora, se existem processos seletivos com mais de 1.000 trainers treinando por 8 ou mais horas por dia, no qual somente os que se destacam durante as avaliações de empresas são contados para estrearem suas carreiras em grupo. Esse período de treinamento pode durar mais de 5 anos ou 6, até mais. As empresas investem no marketing na imagem audiovisual dos grupos antes e depois de sua estreia na indústria musical, buscando consolidar uma base de fãs para alcançar o sucesso. A preocupação de letras com cunho a lutas sociais dentro do país ou o grande problema da taxa de bullying e suicídio nas escolas sul-coreanas não são retratadas por maior parte dos grupos. Não que eles tenham obrigatoriedade disso, mas a característica principal de letras com questões sociais foi esquecida por a maior parte do cenário desse gênero. E os integrantes dos grupos, eles não são culpados por isso, já que, desde a batida até as letras, a empresa visa uma construção musical voltada para o mercado e público-alvo de uma faixa etária juvenil e adolescente. Nada se torna visando apenas música, mas sim a venda de alguns e diversos produtos que os fãs seriam capazes de comprar na tentativa de buscar uma proximidade maior com o artista. Segundo Adorno, a afirmação seria clara. A música se tornou uma mercadoria de lógica capitalista de produção e deixou de ser algo que poderia lhe passar algum sentimento, ou seja, se transformou em qualquer coisa. Segundo Kant, o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa ser explicado. As obras da Disney e as músicas, por exemplo, entram em um conceito parecido. São razões e sentimentos no qual catalogamos como reflexionantes, na qual a beleza não está no objeto, mas sim no sujeito. E a partir daí separamos os teológicos, quando temos uma finalidade com aquela obra, gerando sentimento de satisfação, e os estéticos não têm uma finalidade específica. Nessas entrelinhas, Kant poderia dizer que o artista não consegue controlar as variáveis que implicam na satisfação ou não de quem vem aquela obra. No entanto, depois de entender como grandes empresas como a Disney ou até mesmo uma parte da indústria da música funcionam, há de se entender que até mesmo nossos gostos podem ser sistematizados e vendidos para a grande massa, e o sentido de reflexionante de Kant pode talvez ser o determinante, aquilo que é concreto. Fica-se a pensar.
Será que os nossos sentimentos e emoções pelas diversas formas de arte, a qual julgamos tão única e individual, são tão previsíveis e manipuláveis? Esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!